Olá, boa noite! Mais uma live aqui no Instagram. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas a esse nosso bate-papo que hoje eu vou realizar com a psicóloga Silvia Ligabui. E hoje a gente vai falar sobre como superar o medo do momento que nós estamos vivendo. Então vai ser aqui mais um momento muito especial que a gente abre espaço aqui. O Geraldo tá dando um oi. Oi, Geraldo, quanto tempo a gente não se fala? A Daniela aqui também presente, uma honra ter aí sua participação. E a gente está aqui, a Sueli também, seja muito bem-vinda. E a gente está aqui abrindo espaço, né, para que vocês participem. Claro que eu lembro de você, Geraldo, como que eu esqueci de você? Imagina? E, enfim, a gente está abrindo espaço aqui para que todos participem, né, para que a gente possa ter aqui uma conversa bastante interessante. A Silvia está chegando. Oba, a gente vai... Opa, pera, quase que eu cliquei errado. A Silvia acabou de chegar. Boa noite, Sueli. E a gente vai começar aqui esse papo bem gostoso hoje, né? Saudades, Geraldo, saudades. E enquanto a Silvia vai entrando aqui, a gente já vai aqui aquecendo, né? Se tiver alguém para indicar aqui para esse nosso papo, a gente está aí vivendo esse momento aí do desespero do coronavírus, a gente vai tirar o desespero para buscar entender melhor como que a gente pode se fortalecer nesse momento, que é delicado, que demanda que a gente tenha atenção, né? E sempre tratando tudo com muita responsabilidade. Né? Então ninguém aqui está falando para a gente fingir que nada está acontecendo. Não, muito pelo contrário. Como que a gente olha para essa situação com mais firmeza, com mais clareza, né, das possibilidades aí que se abrem. Né? Então, boa noite. Epaminondas 88. Então, sejam todos muito bem-vindos. Deixa eu ver aqui que a Silvia não conseguiu entrar. Deixa eu ver se eu a convido novamente. Vamos ver se agora ela consegue entrar. Agora acho que vai. Agora foi. Tudo bom, Silvia? Olá, boa noite, tudo bem? Tudo ótimo. Queria saber se você estava me ouvindo. Eu coloquei aqui uma coisinha para ninguém me incomodar e fiquei preocupada de você não me ouvir. Tô te Então ouvindo bem. deu tudo certo. Sim. Boa noite, pessoal. Deixa eu só perguntar, se está todo mundo ouvindo bem a Silvia e a mim? Eu também não perguntei, mas enfim, as pessoas estavam conversando comigo, acho que estavam me ouvindo. Né? Digam aqui nos comentários, por favor, se vocês estão nos ouvindo bem, se estão vendo a gente bem também, né? A Sueli está falando que sim, para que a gente possa hoje ter um papo bem gostoso. A Anne também, a Anne sempre presente aqui com a gente, o Geraldo também. Enfim, então vamos ter um papo hoje bem gostoso, né, Silvia? Com certeza. Estamos Maravilha. aqui para isso, né? Exatamente. A Daniela também dando um oi aí para você. Ô, Dani, tudo bem, minha querida? Que bom que você está aqui com a gente. Né? Ela de lá de Portugal e está aqui com a gente. Olha que máximo como É a internet mesmo, tem esse muito poder, bom. né? Maravilha. Aliás, a gente também não está aqui tão pertinho. A gente está em São Paulo, né? A Silvia e eu, mas está cada um num canto. Mas, enfim, É. então, essa possibilidade de a gente estar aqui junto, né? E nesse momento, mesmo que nem é para sair na rua, né? Então, melhor ainda, Nunca né? mais, né? Agora a gente fica, né? Nessa conexão maravilhosa que eu pretendo que a gente nunca perca, mesmo depois a gente saiba dosar, é claro, mas a gente aproveite essa oportunidade da tecnologia, né? Existe tanta gente com tanto preconceito, que aliás eu tenho visto de amigos meus que diziam: imagina, você que atende online, isso é muito pouco, né? Muito distante, dizia a gente, não é. Os olhos estão conectados, o coração também, a energia está fluindo, né, Adriano? Não tem por que pensar desse jeito, né? E Uhum. hoje eu entendo quantas pessoas estão adquirindo essa nova experiência e estão adorando também, porque é uma Uhum. forma muito linda de estar conectado, né? Ah, nós dois mesmo, a gente se conheceu à distância. A gente, Pois é, a gente foi ter um encontro estamos sempre presencial. conectados.
A gente foi se encontrar presencialmente faz o quê? Umas 2 ou 3 semanas, não foi? Exatamente. Nós somos, né, a garantia de que essas relações podem durar, podem ser ótimas relações, né? Não temos aí essa necessidade só do olho no olho, porque o olho está do outro lado, mas está no mesmo lugar, na mesma conexão, né? Claro, e a gente pode perceber isso, que cada experiência tem ali a sua importância, né? Porque o contato pessoal também é muito bacana, mas o contato pela internet é excelente. Eu já Claro. tive experiências com pessoas de fora também, além da Dani, outras pessoas, que garante perfeitamente. A gente está tudo certo, né? Uhum. Maravilha. Silvia, fala um pouquinho só de você também, do seu trabalho, né? Até para que a gente dê início aí à nossa conversa mais específica. Claro. Eu sou psicóloga transpessoal, trabalho com várias técnicas nessa área. Como eu sempre comento aqui com o Adriano, a gente tem muitas afinidades até de trabalho, né? Nós somos também tarólogos, que temos aí, né, Adriano? Estou até falando de você já. Sim? Temos aí uma conexão com esse trabalho para busca de autoconhecimento. É uma ferramenta que nós dois vemos dessa forma, né? Trabalho com Theta Healing e mais uma série de coisas. Trabalho com mulheres, né? Eu sou guardiã de círculo de mulheres. Então, aí tem vários trabalhos conectados a essa questão da transpessoalidade, Uhum. né? E já estou aí no caminho faz bastante tempo, já tem uns 30 e poucos aninhos aí, mas agora muito mais conectada com toda essa história que a minha alma decidiu realmente se abrir, e só tem me trazido muita felicidade, sabe? Uhum. Exatamente. Eu vou fazer uma apresentação tá um pouco diferente, já que você já falou um pouquinho, né? Que eu também sou psicoterapeuta transpessoal, tarólogo, como a Silvia. Mas assim, às vezes as pessoas não entendem o que significa, né, o transpessoal, né? E eu gosto de explicar, né? Porque essa é uma palavra muito forte para mim, que eu Uhum, posso dizer que a primeira vez que eu vi eu já fiquei instigado, né? Porque transpessoal significa transcender, ir além da nossa pessoalidade. Ou seja, daquilo que a gente traz ali enquanto personalidade, enquanto essas identificações que a gente se rotula, né? Então, ir uhum, além disso, a gente se enxergar de forma mais ampla, né? E o quanto isso permite a gente encontrar muito mais sentido para as experiências, né? Claro, estou falando aqui do transpessoal dentro desse contexto, não invalidando outras experiências, não é isso que a gente está falando claro. aqui. A gente está defendendo aquilo que a gente também tem afinidade, né, Silvia? Sintonia, né? Exatamente, né? Uhum. Então, quando a gente escolhe esse caminho, tem a ver com esse tipo de experiência, uma possibilidade de a gente se abrir a níveis de percepção mais sensíveis, sutis, e por isso, inclusive, a gente pode entender melhor essa experiência desse momento que a gente está vivendo, né? Em que essa possibilidade do medo acaba ficando tão latente, né? E aí é bem interessante, vou compartilhar aqui, né? Só entre nós, né? Só entre todos nós, né? Que assim, essa semana a gente teve encontros, a Silvia e eu, né? A gente até Uhum. queria ter realizado um pouquinho antes a live, não conseguimos, mas hoje estamos aqui. E assim, foi muito forte a nossa sintonia, porque eu gravei um vídeo falando sobre esse momento, a Silvia também gravou um vídeo, né? E depois a gente foi assistir um ao vídeo do outro, a gente falou, nossa, a gente está esperando o quê para fazer o encontro? Não, e o tempo, né? Ao mesmo tempo, isso foi muito louco também, né? Exato, muitas sincronicidades, né? E Aham. assim, e acho que a gente podia começar, né, Silvia, trazendo, você traz um olhar que é muito interessante sobre a capacidade de a gente se transformar, né, diante do medo, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que você está enxergando nesse momento, né, em relação ao medo. Fala um pouquinho pra gente. Então, nesse vídeo que eu acabei colocando um pouco do que eu penso sobre tudo isso, eu falei sobre três medos que eu entendo hoje que todos estão muito conectados, né? O primeiro medo, que é o medo da morte. Então, é claro que toda essa situação nos leva a ter essa grande preocupação, um medo pelo desconhecido, né? Onde muitas pessoas não sabem exatamente o que acontece a partir daí.
E a sua crença não permite muitas vezes que se conforte pelo significado dessa história, né? Na verdade, a gente morre todos os dias, né, gente? De situações que a gente começa aí, começo, meio e fim, e daí a gente se preocupa exatamente só com essa questão da morte física, né? E essa questão está dando para a gente o quê? A atenção para isso. Então, assim, vamos trabalhar os desapegos da nossa vida, né? Vamos entender que transcender, né, ir além, seja lá no nível que for, é da vida, faz parte, não é verdade? E o medo de morrer, a gente pode morrer todos os dias, não é só agora, porque a gente tem essa questão em evidência, né? Uma outra questão também que eu trouxe em relação à morte é o medo da solidão que provoca também, né, essa situação. Então, olha só, vamos tirar esse foco do medo da solidão e entender, vamos nos fazer companhia, né? Vamos aprender a viver conosco. Então, todos esses medos nos trazem crescimento. Se a gente ficar conectado só ao lado negativo da história, aonde a gente vai parar, né? E estar em casa, com a sua família, com os seus, né, com companheiro, com filhos, é tão bom. Porque a gente tem pouco tempo, gente. Ultimamente a gente só faz é correr nessa vida. Uhum. Então, assim, para mim, é claro que é um momento complicado, preocupante, né? Toda a responsabilidade do mundo, tô aqui quietinha, fazendo nada de imprudência. Mas feliz de um lado, pensando, meu Deus, quanta coisa eu perdi. Eu estou pensando muito na minha vida pessoal. E acho que todos devemos pensar. E quando a gente faz essas análises e a gente se vê parte de um todo, a gente se sente tão forte, né? Que é por isso que a gente está aqui, para contar para vocês que não tem só esse lado negativo que as pessoas também crescem demais. Não sejam irresponsáveis, mas sejam filhos de Deus, do universo, daquilo que vocês quiserem chamar. Que isso garante essa harmonia, essa paz interior, sabe? E Uhum. um terceiro medo, que é o medo da escassez. Claro, todo mundo está assustado. E agora eu vou trabalhar, por exemplo, eu trabalho online. O meu dia a dia não mudou nada. Mas as pessoas que trabalham, né? Claro, perdem seus empregos, a gente não sabe, é um dominó, é um efeito dominó. Tudo pode acontecer. Só que o que eu penso, o que é da gente, chega pra gente no momento certo, né? E a gente vive num mundo tão injusto, que eu acho assim, até comento no vídeo, eu acredito nisso. Esse sistema financeiro tem que falir, gente. Tem que vir uma outra história para nossa vida, né? Uhum. Logo, está acontecendo muita coisa para muitas transformações e mudanças chegarem até nós. Uhum. Então, eu digo que a gente pode olhar muitos outros lados, que não só esse lado doloroso, que está fazendo aí o nosso inconsciente coletivo estar totalmente contaminado, Uhum. né? Agora deixa o meu amigo falar que eu me empolguei Ah, e pronto. a gente está conversando aqui, tá tudo certo. Eu vou fazer aqui um comentário. A Mabri que falou, né, que nesse momento de crise estou conseguindo me conectar comigo mesma. Olha que lindo a Ai, que gente ter, linda, tá vendo? né, Muito esse bom. tipo de observação. A Mabri está lá no nosso grupo de desafios também com a gente, né? E olha que interessante a gente poder enxergar. Tudo é uma questão da forma como a gente enxerga as coisas. A gente pode se concentrar no medo ou a gente pode encontrar caminhos de expressão do amor. Então, hoje, ainda até a Silmara, a psicóloga Silmara Francesi, junto com a psicóloga Irivane Correia, fizeram também uma Uhum. live e que elas trouxeram um pouco disso, né? Essa percepção de que o caminho para a gente poder superar o medo é o amor, né? E aí a gente pode ir um pouquinho além da percepção de amor, o que a gente chama de amor. Do mesmo jeito que a gente está aqui falando de um caminho transpessoal, né? Muitas vezes a gente está ali também tratando o amor como aquele sentimento, sabe, que a gente tem pelo companheiro, pela companheira. Não, isso é só uma Uhum. pequenininha parte do amor. Amor é algo muito maior. Amor vai muito além de sentimento, né? Então, quando a gente está aqui falando de amor, a gente está falando de algo que é muito maior, que é uma capacidade de ser grato à vida, sabe? É. É muito maior, né? E aí a gente pode ir entendendo, né, Silvia, de que assim, esses três pilares que a Silvia traz, eles são muito importantes. Porque assim,
eu gosto de dizer que a gente morre a cada respiração. Porque entra um ar novo que nutre o corpo e quando ele parte, tem uma morte, ele está partindo. E a gente precisa morrer para esse ar, para abrir espaço para o novo ar. Então, quando a gente vai entendendo essas metáforas, a gente pode perceber que as coisas podem ficar mais leves. Que assim, que a morte faz parte. O que é a morte? Se a gente for entendendo, cada novo movimento existe uma morte. A cada nova escolha existe uma morte. Né? A gente fez também semana passada uma live com o psicólogo Daniel Ávila falando sobre as escolhas. E a gente está sempre fazendo escolhas. Nós escolhemos estar aqui agora. Né? A gente podia ter escolhido outra coisa. Né? A gente escolheu começar a live falando sobre esses 3 aspectos que a Silvia está trazendo. Podíamos ter escolhido outro caminho. Então, tudo são escolhas. E quando você escolhe algo, você morreu para outras possibilidades. Então, você sabe, Adriano, só para colocar, como eu trabalho com o Círculo de Mulheres, a gente trabalha essa visão mais sagrado feminino, a gente fala, né, dessa ideia de vida, morte e vida, que tudo é cíclico. Tudo é fase, né? Tudo é a lei da impermanência, que eu até também assisti a live das meninas, né, na hora do almoço, e é exatamente isso, né? A gente está passando o tempo inteiro por essa questão que você está dizendo. Morremos a todo momento, todos os ciclos que nós atravessamos, nós mulheres, com os ciclos femininos, mas todos nós seres humanos, é isso aí. Né? Essa sucessão de transformações que nos fazem ter vida e estarmos mortos para todas as outras situações, né? Que se encerram aí nessa história, né? E aí é interessante porque a gente está olhando além do corpo, né? Porque tem essa ideia da morte só do corpo. E não, o nosso corpo ele também passa por processos de morte. Se a gente for ver bem as próprias células, né? As células estão sempre morrendo para nascer novas células. Né? Então, tudo isso a gente vai percebendo essa sabedoria da natureza dos ciclos. Então, a Silvia fala aqui, perfeito. Então, se a palavra morte incomoda, vamos substituir por ciclos, então. Né? Porque um ciclo se conclui para que outro se inicie. E tudo na vida se dá dessa forma. Né? Então, isso facilita muito para que a gente se fortaleça, né? E traga vibrações mais positivas, que a gente possa atrair situações, né, mais harmônicas. Né? Tudo tem a ver com o nosso olhar. Então, por exemplo, eu conheço uma pessoa que ela tem um olhar sobre a vida que ela sempre se acha muito azarada. Então, parece que tudo que acontece para ela, né, ela tem uma impressão de que é um azar. Né? Ela não costuma usar a palavra azar, ela fala que ela não tem sorte. Né? E dentro disso, o que acontece? Ela atrai situações que não aparentam ser positivas para ela. Então, quando a gente fala aqui do medo, a gente está reforçando ele. Né? Então, é isso que a gente vai buscar para perceber que assim, que se a gente entende que, estou sentindo medo, ok, estou sentindo, vamos ser honestos com aquilo que a gente está sentindo. Mas assim, que tal a gente se permitir ali se desafiar em relação a esse caminho de superação, de perceber que tem algo ali à nossa disposição para que a gente possa explorar, né? Então, esse é o aspecto da morte, né? Aí os outros dois são? Os outros dois são solidão e escassez. Escassez, perfeito. Vou só fazer um comentário aqui para a gente continuar também, que eu não vou ficar falando muito, a gente vai trocando, né, Silvia? Então, a solidão é outra coisa assim que, gente, será que a gente não está sendo convidado a observar a nossa forma que a gente se relaciona? Pelo amor de Deus, que desespero que é esse de não posso ser sozinho, que medo tenho de ficar comigo mesmo. Sabe? A gente está sendo convidado a perceber que é por isso que nascem relações tóxicas, porque eu preciso ter o outro. Não, ninguém tem ninguém. Eu preciso ter. Eu preciso amar o outro, né? O outro não tem nem a disponibilidade de vir porque ele quer. Né? E a gente com a sensação de que, meu Deus, como assim, né? A pessoa não vem porque ela quer, ela vem porque eu quero que ela venha. Quer dizer, é uma relação totalmente destruída, já começa toda errada, né?
E a gente está falando aqui de tarô, nós dois somos tarólogos, né? Quer É. me ver irritado são as pessoas que acham que esses caminhos de amarração amorosa que algumas pessoas trazem em conexão com tarô. Gente, pelo amor de Deus, nada disso, nem eu, nem a Silvia, tá? Não. A gente enxerga outras coisas, né? Porque assim, onde já se viu você fazer algo para prender alguém? Gente, você quer ser preso? Né? É isso que a gente pode começar a perceber. E aí a gente Não, tem e medo de. mais, né, Adriano? Que incompetência você tem, né? Que autoestima é a sua Sim, para que você tenha esse tipo de atitude. Porque a parte mais maravilhosa de uma relação é a gente saber que se a pessoa vai, né? Eu sempre digo, dá a linha, deixa aí. Porque quem quer volta, né? exato. E essa sensação é maravilhosa, porque você fala, poxa, a pessoa veio porque ela quis estar aqui. Ela fez Sim. a escolha, né? Como a gente está falando, de estar aqui de volta, né? Uhum. E isso é muito gostoso. Agora, toda essa relação doentia, essa prisão e o não deixar o outro ir, porque eu não sei me conectar comigo, porque no fundo o que se faz é isso. Eu coloco aqui, né, alguém para substituir o que eu não consigo vivenciar comigo. Então as cobranças aumentam, a relação fica completamente doentia. Porque Uhum. tudo que eu não consigo trazer para mim, eu vou buscar lá, né? E aí, ai, coitado do outro que tá do outro lado, né? Haja Sim, peso. exato. É isso que a gente pode perceber, gente. A gente está falando aqui de troca, né? E troca, eu quero estar bem, mas o outro também merece, tem esse direito. E é isso que a gente está percebendo aqui que é saudável. E é aí que a gente vai perceber por que é que eu quero ter essa coisa, né? Enxergar enquanto posse, né? Essa relação com o outro. Porque no fundo eu tenho medo de estar comigo mesmo. Porque, de alguma forma, né, enfim, eu estou fugindo de mim mesmo. Então, eu preciso justificar no outro algo que é anterior. E é aí que muitas relações elas acabam, né, enfim, indo por caminhos de sofrimento. E aí, enfim, algumas pessoas escolhem caminhos de viver anos ali a fio sofrendo, né? E assim, e de novo, a gente vai falar que nós não estamos julgando, porque às vezes a pessoa está ali naquela energia, ela não consegue sair. Ok, a gente não está julgando, tá? É muito importante isso. Mas a gente está Claro. buscando trazer a consciência. Eu mesmo conheço um caso que, que, que eu acompanhei, assim, de um casal que, assim, que ficava ensaiando uma separação e nunca conseguia, sabe? E aí precisaram acontecer eventos X e tal, até que finalmente conseguiu. Porque, assim, parece que é uma insistência como se só existisse aquela possibilidade. E não, a gente pode se abrir. Gente, assim, um dos caminhos transpessoais é que a gente enxerga que existe uma infinitude de possibilidades, né? E a gente não precisa se prender. Às vezes a gente está ali com crenças, alimentando esses medos. E aí a gente se fecha. Esse é o ponto. Uhum. Por isso esse E medo de quantos medos, né? E quantos quantos medos. de tantas diferentes naturezas. Pode falar, Adriano. Não, eu só queria falar, quando você elenca esses três são base mesmo, né? A morte, a solidão e a escassez. Porque a gente Uhum. acredita que tem pouco tudo na vida. Ah, tem a ideia de É. que tem poucos homens para as mulheres, tem pouco dinheiro, tem pouco, tem pouco. Gente, o universo é infinito em possibilidades. Não Uhum. existe falta. Tudo bem, Uhum. tá, mas eu vou falar isso, mas tenho que pagar minhas contas no final do mês. Tá, ok. A gente está falando aqui que a gente pode se abrir a essa abundância. Isso é um processo, porque a gente está com crenças ali que ficam alimentando o medo, a gente não consegue enxergar esses caminhos. Então, Até porque a gente acredita, né, Adriano, que a gente se relaciona na vida não só com pessoas, mas com tudo, por sintonia, é o que você falou. Então, se a gente ficar numa sintonia de uma frequência baixa, de escassez, a gente vai ter a certeza de que isso vai acontecer. Porque ser humano também adora ser feliz, né? Ou melhor, ter razão, ser feliz ele deixa para depois. Porque é aquela ideia, eu não sou próspero. Aí a pessoa vai tentando o quê? O tempo inteiro atrair situações na vida dela, lógico que isso é algo inconsciente, que tem essa finalidade.
Porque aí, quando der algo errado, ela vai dizer para a pessoa ali que disse para ela: peraí, não é por aí. Ela diz: ah, claro que é. Olha o que aconteceu na minha vida. Não te falei que não ia dar certo e não deu. Claro, você atraiu o tempo inteiro a conexão com aquela vibração. Então, Uhum. você fez com que aquilo acontecesse e ainda levanta a sua bandeira de que o outro está errado. Ou seja, o que você está fazendo da sua vida? Né? Uhum. Volto a dizer: você quer ter razão ou ser feliz, você tem que decidir o que você quer para a vida. Né? Uhum. E essa sintonia, ela vem muito por isso. E neste momento, a gente tem aí um inconsciente coletivo sofrido, cheio de medo, de preocupação, de desespero. Gente, a gente tem que, todos que podem ter essa consciência, né? De novo, não é um julgamento, é um alerta, é um olhar diferente, que possamos nos unir. É, e Né? Eu é, estou dando um curso agora que é o Harmonize e Viva Bem para um grupo de pessoas. E estou falando muito com eles, está sendo super legal. Até queria agradecer ao Daniel, que é um querido que está lá no curso, está curtindo, está sendo super importante ele estar lá. E com essa ideia, sabe? A gente tem que se unir, sair dessa energia, porque quanto mais pessoas estiverem nesse padrão, tudo vai se resolver muito mais rapidamente. Porque a uhum. sintonia é outra. Não Uhum. adianta ficar o tempo inteiro no medo, né? Ou com todas essas questões que a gente está falando. Hoje aconteceu uma coisa muito interessante. Eu atendo uma menina de 11 anos e a gente conversou e foi muito legal o atendimento. E eu perguntei para ela como ela estava se sentindo nesse momento. E daí ela me disse: olha, eu estou bem, achei uma graça, eu estou muito bem. Eu disse para as minhas amigas que estão com medo que eu não estou com medo, porque eu estou junto da minha família, na minha casa, lavo as minhas mãos toda vez que preciso. Eu achei uma belezinha, sabe? Ela Uhum. podia fazer uma live com a gente, eu achei ela E, demais. é, E ela falou, muito querida. E ela falou, e outra coisa, isso vai passar. É só um período. Eu já pedi para as minhas amigas não ficarem preocupadas. Gente, eu achei um encanto e um serzinho que já cresce com essa ideia, né, de que os caminhos podem ser outros, né? Eu fiquei muito pois feliz é. com esse atendimento hoje, foi Mas maravilhoso. olha só, como as crianças já têm uma abertura e muitas vezes os adultos fazem o quê? Eles ficam querendo colocar o medo ali na cabecinha da criança. Trazer para o quadradinho, né? Trazer pro quadradinho, porque aí começa a colocar aquelas crenças assim de que não, mas isso aí não, é perigoso sim, e não sei o quê. Não, gente. Vamos entender isso de que prudência. Prudência é uma coisa, medo é outra. É. Alimentar esse medo é outro caminho, né? Queria só Uhum. fazer, o Daniel também, o psicólogo Daniel Ávila, trouxe aqui um comentário. É ele que está fazendo curso com você, Silvia? É, um É querido. ele? Ótimo. Então, ó, ele colocou aqui um comentário. O que há nessas relações modernas são a falta de presença. A falta de presença não possibilita a relação de uma forma plena, de uma forma integral, de uma forma única a cada momento. Precisamos Uhum. perceber os ciclos. E aí a Silmara, a psicóloga Silmara Francese, também disse: o medo está presente em tudo. Precisamos transcender. É isso, deixa eu ver. Aqui a Silmara também falou: tudo passa, precisa viver o hoje, ter esperança que nossas ações de hoje geram algo amanhã. Muitos comentários aqui, sempre trazendo essa questão de a gente se concentrar no agora e viver esse agora da melhor maneira possível. Porque quando a gente está falando aqui em morte, quando a gente está falando aqui em solidão, quando a gente está falando em escassez, esses três pilares, a gente está falando em visão de mundo, tá? É Isso verdade. Isso é muito importante a gente entender, porque até a Silvia falou, a gente tem um inconsciente coletivo. Então vamos até só situar um pouco isso. A gente tem aspectos pessoais e a gente tem aspectos coletivos. Isso eu falo no vídeo, inclusive. Né? Eu falo assim, que a gente, até trago esse exemplo, né? De que assim, quem nunca escutou da mãe, pega o guarda-chuva, né? Quando você vai sair, pega o guarda-chuva, pega um casaco, né? Aí você pensa assim, não vou pegar. Aí depois chove. Putz, a minha mãe tinha razão, esfria. Putz, minha mãe tinha razão. Mas vamos perceber também o outro lado. Tá, a mãe tinha razão. Mas e se a gente considerar também assim que a mãe trouxe uma sugestão e eu acreditei naquilo e eu atraí aquilo? Olha, quando a gente começa a trazer mais responsabilidade sobre a nossa vida, as coisas começam a ganhar outros sentidos.
A gente começa a perceber que a gente não é vítima de nada, nunca. E que a gente está aqui falando de energia, né? E energia é algo que, acredite ou não acredite, não é a questão da energia não tem a ver com aquilo que se a gente acredita ou não nela, né? Isso, sabe? Às vezes eu vejo algumas pessoas falando, você acredita em não sei o quê? Tá, a crença, ela serve para que a gente estruture a nossa visão de mundo. Ela é importantíssima, claro que é. Mas se a gente está sempre nesse caminho do ciclo do renascimento e da morte, né? Essa morte que gera o renascimento, a gente pode rever as crenças. Olha que máximo que é isso. Então a gente não está aqui dizendo que, então, agora eu não acredito em mais nada. Isso nem é possível, né? Porque se você deixa de acreditar em tudo, você deixa de viver na Terra também, né? Porque aí pode ir para outros caminhos que nem é o que nos interessa aqui, né? Mas a gente vai perceber que assim, o próprio medo ele pode ser um grande estímulo, porque ele pode chamar atenção para uma crença que a gente não está consciente que tem. Ou pior, uma crença que às vezes não é nossa, é do coletivo e que a gente está acessando. A história da mãe, né? A mãe tem um medo que chova. A partir do momento que eu pego aquilo, eu estou assumindo aquele medo que não era meu inicialmente, mas ele passa a ser também, né? E esse momento, hoje eu andei vendo algumas coisas aí na internet, assim, que trazem uma reflexão, sabe? Porque tem gente falando assim, caos total, número de mortes possível absurdamente alto. Tem gente que está disseminando isso. E tem gente que está disseminando assim, uma gripezinha, bobagem. Gente, pera, vamos lá, tá? Vamos Nem perceber por 8 nós nem mesmos. 80, né? Exatamente. Vamos perceber por nós mesmos, certo? E uma coisa que eu gosto muito de falar é o seguinte: como que a gente encontra o equilíbrio das situações? Então, por exemplo, ontem porque eu estou realmente buscando aqui me manter na minha casa, só estou saindo em situações que realmente eu preciso sair. E a minha mãe é uma jovem senhora, que está aqui presente, inclusive, né? É uma jovem senhora independente, uma mulher que eu admiro muito, né? E que, enfim, ela mora na casa dela, eu moro na minha, a gente está sempre junto, mas, enfim, cada um cuidando ali da sua vida, trocando muito carinho, muito amor, experiências, mas, né, sempre se respeitando. E nesse momento eu falei para ela, falei, então fica em casa e me dá uma listinha de supermercado que eu vou no supermercado, né? O meu irmão, por exemplo, meu irmão está trabalhando tendo mais contato com pessoas. Aí ele falou, quer que eu faça o supermercado? Não, deixa que eu vou. Eu tô me protegendo mais. Ele não tem essa opção, em função do trabalho dele. Então eu falei, deixa que eu faço isso, né? Então o que eu fiz ontem? Fui lá no mercado, fiz as comprinhas para ela, tal, e levei para ela, tal, procurei me higienizar antes, passei na minha casa, tomei um banho, enfim, coisas assim que a gente vai encontrando. Aí eu fiquei pensando o seguinte: será que precisava de tudo isso? Não sei, mas eu sei que o que é que precisa? Eu preciso fazer aquilo que eu sinta que eu estou cumprindo a minha parte. É isso, sabe? É isso. Eu posso fazer algo que eu sinta que eu estou cumprindo o que eu deveria fazer. Então, senti que deveria fazer dessa forma, fiz. E aí ela me contou uma coisa que me chamou muito a atenção, que é o seguinte: ela me contou que ela tem uma amiga, né, que tem mais idade que ela, inclusive, né, um pouco mais velha que ela, e que essa amiga, assim, diz que enfim, tem filhos que ficam falando para ela que ela não deve sair de casa. Tá, ela não deve sair de casa, mas como é que ela compra comida? Ninguém oferece para ela, entendeu? Então eu Pois é. vou te ajudar. Não, eles só ficam falando para ela, não saia de casa, mas e como é que essa pessoa se sente? É isso que a gente pode perceber. Pois. Como é que a pessoa se sente se não pode sair de casa, Uhum. né? Então é isso que a gente vai perceber. Então, mas assim, tá bom, vamos colocar então no lugar assim, porque ontem no supermercado me chamou a atenção, eu vi pessoas de idade, né, lá. Mas eu vi uma senhorinha lá que estava com uma máscara, tal, enfim, né? Mas assim, a gente percebe que às vezes essa pessoa não tem jeito. Então assim, vai deixar de comer? Não, vai comprar sua comidinha, mas vai se precaver, vai atenta. Por quê, né, Silvia? É aí que tá o poder de sugestão. Quando a gente fala em energia, poder de sugestão, a gente tem medo, atrai mais aquilo.
Por isso que a E gente uma está... coisa também, né, Adriana, que eu estava pensando aqui, essa história do medo da perda, né, da morte, mas a questão é assim, também estamos sendo despertados para cuidarmos uns dos outros. E essa ideia de que eu valorizo a perda porque eu amo, porque eu quero o próximo, porque eu quero cuidar, né? Então, quando há a perda, eu sofro e eu não quero que isso aconteça nem comigo, nem com as pessoas que eu amo. Então, também existe um despertar para essa ideia de que nós somos um todo, nós não somos seres únicos e toda essa amorosidade, essa preocupação com o nosso próximo faz parte também desse momento para que as perdas não acontecem. E de novo, não são só mortes, né? Esses medos das mortes físicas, mas as outras perdas também. Porque as relações estão sendo cada vez mais cobradas uma postura de respeito, de amorosidade. A gente está aqui para essa humanidade se abraçar. Tanto é verdade que esse problema está acontecendo no mundo inteiro, né? Então é ver isso também, é olhar então no caso essas pessoas para essa mãe que precisa desse carinho, dessa proteção, desse cuidado. É estabelecer o que é fortalecer ou deixar morrer essa relação, né? Porque é o que as Uhum. pessoas estão buscando. Quando você está atento ao outro, quando você não sai da sua casa, você vai encontrar sua mãe, ou seja lá quem for, você precisa, não sei, numa situação dessa, está preocupado em ir lá, vai tomar seu banho, faz seu... Você está tendo esse cuidado, né? E não adianta, todos os nossos medos, eles são extremamente egóicos, e a gente tem que olhar um pouco também para o outro lado, né? Que é o que mais está acontecendo hoje. Então, assim, hoje eu só consigo entender essa situação assim, ó, uma grande conversa imensa, sabe? Eu imagino isso. Falando, ó, olha para o teu próximo, né? Cuida do outro, tudo isso está acontecendo como uma ameaça. Tudo bem, você tem que ter o medo porque você é humano, porque você se cuida através dele, mas não exagera, né? Uhum. Olha mais para tudo que você pode fazer para toda essa situação e para um outro caminho. Ah, Então, e eu uma coisa diria... vai puxando a outra, né? Tem muitas Uhum. reflexões a serem feitas, né? E eu diria que assim, o medo, ele vem. Ok, ele vem. Mas aí, se Uhum. ele fica ou não, aí é escolha, né? É Lógico. aí que tá. Aí a gente escolhe se quer alimentar ele ou não. É isso que a gente pode perceber. Esse exemplo que eu dei aí da minha mãe, tal, com meu irmão, não sei o que tal, assim, é essa configuração que eu enxerguei ali como melhor, mas assim, se não fosse possível uma coisa, se não fosse possível outra, ia ser diferente. Aí, Uhum. sei lá, se por algum motivo eu não pudesse ir, eu já falei, aí o meu irmão pode ir. Mas se por algum motivo nem eu, nem meu irmão puder, aí de repente ela vai sair de casa para comprar comidinha, mas é para comprar comidinha, entendeu? E é isso que a gente Ter a pode entender que assim, consciência, né? a gente pode ter essa consciência de perceber que assim, a gente vai fazer aquilo que deve ser feito, cada um de acordo com as suas possibilidades. Uma Uhum. coisa é você ficar criando problemas e outra coisa é você, diante ali da situação, você buscar qual é o melhor caminho. E é isso que tem a ver com o medo, porque o medo ele vem, ok, ele veio, mas aí a gente vai cuidando para encontrar o que ele pode estar querendo nos dizer, porque ele pode ser um grande estímulo para a gente encontrar outros caminhos. Né? Então, quando a gente está falando aqui nesse aspecto transpessoal, a gente está falando muito nisso, de perceber que o medo ele está dentro dessa característica dessa personalidade. Quando a gente fala em ego, esse é o cara, né? Transpessoal é ir além do ego, né? Exatamente. Então a gente vai encontrando ali possibilidades que trazem um acalento, que permitem que a gente vivencie cada experiência ali com mais tranquilidade, né? Uhum. Vou citar um outro exemplo, então, né? Que isso eu falo no vídeo também, acho que até falei numa das últimas lives também, que é a questão vibracional. Eu vou falar de novo, porque se eu falei, eu, eu considero que é muito importante, né? Uhum. Que é a questão vibracional. Por quê? Energia, ela é atraída, né, por sintonia, né, por ressonância. Então, se você vibra no medo, você atrai situações que entrem em sintonia com aquele medo, Uhum. né?
Então, mas vamos entender essa vibração. Vibração nada mais é do que movimento, vamos colocar assim, né? Então, eu gosto de trazer o exemplo dos estados da água, o sólido, o líquido e o gasoso. Então, que isso a gente aprende na escola. Então, é uma informação que todo mundo tem, né? O que é o estado sólido? São as moléculas mais pertinho, sempre em movimento. As moléculas estão sempre em movimento, mas elas estão mais pertinho. Então, imagina você num elevador cheio de gente, né? Você tem pouco espaço para se mexer, né? Mas você pode se mexer, né? Você está respirando, só a respiração já é um movimento, né? Mas é desconfortável, é apertado, você nem consegue raciocinar direito, porque está tudo ali tão comprimido, né? Então esse é o estado sólido. Essa é uma vibração onde você mexe menos, você tem menos movimento, mas tem, né? Sempre tem um movimento. O estado líquido, ele já é, imagina que já é saiu do elevador e já está num hall, entendeu? Então o hall ali, sei lá, de um prédio, ele já é um espaço que é determinado, mas você já se mexe um pouquinho mais, você já respira um pouco melhor, mas ainda está no ambiente fechado, né? E imagina o estado gasoso da água, né? Que aí, enfim, já nem tem muito mais sutileza, né? Então, as moléculas estão bem mais distantes e num movimento muito maior, né? Então, aí já é um ambiente aberto. Então, você já saiu do hall, você já está num ambiente aberto, né? Onde você tem um nível de possibilidades muito maior. Então, dentro desses três exemplos, a gente pode entender que, então, no estado sólido, você tem uma vibração mais baixa. Então, é ali que está o medo, né? Por isso, você enxerga menos possibilidades. Conforme você vai elevando essa vibração, por exemplo, chegando até o nível do estado gasoso, você aumenta a sua capacidade criativa, você aumenta a sua capacidade de enxergar possibilidades. É isso que a gente está falando em mudar a vibração. Porque no medo você atrai situações de medo, você atrai situações de vibração mais baixa. Elevando a vibração, você tem mais criatividade para atrair situações mais abertas, soluções, caminhos que te tragam mais segurança. Então, é isso que é tão lindo, porque assim, o exemplo que você traz da criança é ótimo. Imagina que essa criança, é muito provável que ela esteja também num ambiente de educação que favoreça essa percepção dela própria. Agora, tem crianças que estão em outros ambientes. E às vezes a criança de 11 anos também pode ter, como ela mesma falando, que ela conversando com as amigas, falando para as amigas não terem medo. De repente, algumas amigas podem estar num ambiente ali que os pais estão, ai não, pelo amor de Deus, não nem fala com a sua amiga, né? Então, tudo isso a gente vai percebendo, como isso faz diferença, né, Silvia, na educação dos filhos, né? Você que é Nossa. E mãe, assim, a enfim. preocupação, eu não vou ver minha avó, estou com muitas saudades dela, mas porque sabe, né? Ela é grupo de risco. Que linda. Falei, é verdade, porque é uma senhora e eu não quero trazer nenhum problema para levar nenhum problema para ela. Então, assim, é essa consciência que tem que permanecer daí para cima, né? Vamos crescer assim, vamos ensinar as crianças. Até eu falei para ela, acho que eu vou convidar você para fazer uma live. Ela gosta bastante, né? Ela fala muito bem. E eu falei, eu acho que eu vou pedir para você falar para as crianças que elas não tenham medo, que elas cuidem dos seus avós com muito amor. E ela falou, ai, pode me chamar que eu falo com você. É uma belezinha. Agora, uma outra coisa que eu estou pensando aqui, existe a escala das emoções, né? Que fala, né, sobre o nível das próprias emoções, né, negativas, até as positivas, o quanto são baixas. E o medo, eu até peguei aqui para me lembrar, ele está na quinta emoção mais Mais baixa baixo. energética, né? Vibração energética. Você está falando, eu fui olhar porque eu não lembrava exatamente a colocação. Então é isso, quer dizer, olha o que este sentimento, né? Essa emoção, ela acaba trazendo para a nossa vida. Porque está lá embaixo. Porque o medo também é falta de fé, né? E falta de fé naquilo que você é, naquilo que você tem além de você, independente da sua crença. Então, isso também é muito importante a gente olhar. Quem não acredita que tudo pode dar certo, né? Porque nós temos o direito de toda essa história dar tudo certo, quer dizer, nada mais do que isso. E porque a gente tem um universo a nos acolher e dá tudo certo mesmo, é só a gente se sintonizar. Então, eu também vejo esse medo dessa forma, né?
É eu não acreditar nas possibilidades muito melhores para mim e para todos que estão à minha volta. Então, o medo também chega também trazendo essa mensagem, né? Total, total, mas é aí que você falou. Por isso essa base que você traz, ela é tão forte. O medo da morte, o medo da solidão, o medo da escassez. Realmente é uma base muito, muito consistente, né? Porque a gente pode perceber que sempre, se não é um, é outro, se não é outro, é outro, ou se não, de repente tudo junto, né? É, Porque é mais como comum que estamos todos vivendo três agora, estejam presentes. Exatamente. Né? E é né? aí que a gente vai percebendo, não só nas relações, mas em tudo que a gente vive. Eu gosto sempre de falar também do dinheiro, porque assim, gente, o dinheiro ele não é só um papel, ele traz a oportunidade de a gente enxergar o que importa pra gente na vida. Uhum. E esse é um momento também que é importante a gente falar, trazer à tona a questão financeira, porque aí também, então, dentre esses discursos que eu estava vendo hoje aí, né, aquele que dizia é só uma gripezinha, a pessoa estava falando é só uma gripezinha porque essa catástrofe econômica tal. Gente, então, a Silvia bem que falou, esse modelo econômico, financeiro, vale a pena a gente rever coisas, né? Oh, Vamos rever? Vamos considerar que, assim, ao invés de a gente ficar falando X ou Y, nem X nem Y, pois é. né? Tá na hora de a gente se permitir enxergar Z. Tá na hora de a gente experimentar outras coisas. Porque, assim, tá, eu posso estar aqui, mas outra pessoa talvez não possa estar em casa agora. E aí? E como é que fica? Como é que é a situação de cada um? E aquele que é forçado? E aquele que, né, financeiramente falando, tal? E aí eu fico observando, assim, o quanto a gente está sendo convidado a estudar. E aí você vai falar, estudar, ir para a escola? Não só. Estudar a nossa vida, estudar o significado das coisas. É isso que é autoconhecimento, né? Uhum. Autoconhecimento é estudo, é busca, é a gente entender que assim, que não dá para viver só esperando ali o salário no final do mês, sabe? Ou esperando o amor da minha vida, ou esperando o dia que eu vou conseguir comprar minha casa, ou esperando. Não, gente, a vida acontece agora, né? É Uhum. agora que a gente pode perceber, e eu tenho falado muito em todas as lives, eu estou me tornando até repetitivo, o quanto é importante a gente buscar trabalho que faça sentido pra gente. Propósito, né? Propósito. E assim, gente, não é preconceito aqui, porque eu posso ser um faxineiro feliz limpando, que eu encontro sentido em limpar. Porque é uma profissão nobre, entende? A questão não é a profissão em si, mas como que a gente enxerga que a gente pode aquilo, nem que faça parte por um momento e que eu queira fazer uma transição, tudo bem que você queira fazer uma transição, mas se faz parte naquele momento, que tal tornar a melhor experiência possível? Uhum. É isso que a gente, sabe, falta, eu percebo que falta isso, né? Na minha vida, eu passei por algumas transições profissionais. E assim, e eu não sabia para onde eu ia, né? Mas de repente, a Sueli está falando aqui como é bom ouvir vocês. Ela é minha mamãe, tá? Então estou falando Ai, aqui, que ela é uma linda. querida, né? Então, Linda, obrigada. a Dani também está falando buscar o seu sentido na vida, né? Então, exatamente, a gente buscar isso. E como que a gente torna cada experiência o melhor possível? Então, se hoje eu estou numa experiência, que tal tornar aquela experiência, enquanto ela é válida, o melhor possível? E aí eu ia falar da minha experiência, que eu passei por algumas transições na minha vida. Mas assim, eu durante muito tempo eu não sabia para onde eu queria ir. Mas eu sabia que naquele lugar eu não queria estar mais. Então, como que a gente vai percebendo que, assim, estar atento é isso também. Às vezes, ok, então deixa eu viver aquela experiência com aquilo que eu sei naquele momento e depois as portas vão se abrindo. Hoje eu não tenho a menor dúvida de que eu estou no lugar que eu tinha que estar, que eu consegui É, chegar onde eu com queria certeza. chegar, Uhum. né? Em termos da minha profissão, claro, crescer a gente sempre tem possibilidades, mas agora eu já sei, eu começo a enxergar, então, por onde que eu, né, qual é a estrada que eu devo caminhar, né? Mas para isso a gente pode, então, pegar essas experiências de medo, todas essas experiências que têm vibração mais baixa, né? E perceber que ali elas são oportunidades para chamar a atenção da gente, que assim, opa, alguma coisa, né? Eu gosto muito de dizer,
Quando a segunda-feira é um problema na sua vida, significa que a sua vida é um grande problema, Tá na hora de rever, né, Adriano? Você né? sabe que você falou em oportunidades, eu escrevi um texto na semana passada também falando desse momento, que a gente fica muito inspirado a poder refletir, poder, né, eu acho que clarificar algumas coisas e pelo menos dizer o que a gente pensa sobre. Aí cabe a cada um fazer o que quiser com esse conteúdo, né? E aí tem uma frase que é o tempo, hoje é tempo, né? Agora é tempo de abraçarmos a humanidade e ter gratidão pela vida e a oportunidade de estarmos aqui nessa existência e aprendermos de uma vez por todas emanar e receber esse amor, como a gente falou lá atrás, que é o único curador, né? Eu acho que eu senti essa vontade mesmo de finalizar minha fala com isso, que a gente já está acabando o nosso tempo, né? E estou me precipitando. Mas, porque eu acho que quando você fala em oportunidades, veio muito isso, sabe? É, vamos sair do padrão, né? Eu tô com medo e começar a entrar no padrão, eu tô grato, porque a gratidão vai te elevar e as coisas vão ficar muito mais fáceis, né? Independente da seriedade ou não da história, né? Eu quero dizer de novo, aqui a gente não está dando uma cara irresponsável para uma situação importante, mas é um olhar que vai além do umbigo. Desculpa, mas é assim que eu penso, né? Vai além, amplia e olha algo maior. E vamos de uma vez por todas construir, né, esse olhar para o nosso propósito. Porque quem está no seu propósito tem uma vida mais feliz, contamina a felicidade do outro e todo mundo vai se somando. E daqui a pouco esse mundo está com uma cara totalmente diferente. Que é o que eu tenho certeza que é o nosso caminho hoje. Que já está acontecendo. Ontem eu encontrei uma amiga no Hortifruti, eu tive que sair, todos esses dias eu não tinha saído, mas chegou uma hora não teve jeito, né? E daí nós nos encontramos, foi muito engraçado, porque a gente estava lá e quando ela me viu, ela pulou para trás, tipo, não me beija, né? Mas eu já estava mais distante, daí eu dei risada, falei, fica tranquila que eu não vou aí não. Mas eu percebi ela muito aflita, né? Até entendo por tudo que está acontecendo. E, e quando a gente se encontrou, essa história de falar sobre esse medo, e ela estava muito apreensiva. Ai, eu estou muito angustiada por isso, isso, isso. Falei, olha, eu vou te mandar um vídeo que eu gravei e que eu acho que às vezes dá para você ter uma outra visão sobre as coisas, né? E depois à tarde ela me falou, ai, isso foi bom, sabe? Meio que deu uma limpada, realmente me senti muito mais confortável. Então é esse nosso papel, né, Adriano? É dizer que as Uhum. coisas andam conforme a gente permite que elas caminhem, né? Eu acho que é por aí, né? Com certeza. E é isso que a gente pode se fortalecer nessas experiências. Por quê? A gente falou aqui que a vibração do medo é baixa, né? Uhum, Dentro de uma escala, enfim, isso é um estudo científico, tudo, né? Só que a vibração do amor é altíssima e poderosíssima, muito mais poderosa do que a do medo. uhum, E é isso que a gente não percebe, sabe? Que é aí, quando a gente está mais autoconfiante, todos esses sentimentos mais elevados, eles multiplicam muito mais facilmente do que a energia baixa, com né? certeza. E é aí que tá, até você falou essa coisa da sintonia. O positivo ele influencia muito mais a possibilidade de mudança do negativo do que o contrário. Mas a gente acredita que não. E quando a gente acredita que não, o que acontece? A gente abre espaço para a vibração negativa. Com Olha certeza. de novo as crenças. Por que é tão importante a gente cuidar da mente? Né? E cuidar da mente aqui, a gente está falando dentro de um contexto que não é a mente só dentro de uma visão egóica, sabe? Que é só mudar o pensamento, troca um por outro. 6 por meia dúzia muitas vezes, né? Eu Aham, gosto de citar o exemplo lá de que assim, você quer dar uma oportunidade para um ex-alcoólatra, oferece para ele um emprego de balconista de bar, entendeu? Quer dizer, não é o ambiente adequado para aquela pessoa, né? E quando a gente troca um pensamento por outro. Então, é isso que a gente está aqui observando, quando a gente vai um pouquinho além, que a gente começa a perceber que as coisas têm conexões maiores, né? E que, assim, cuidar dessa mente é cuidar de uma forma muito mais ampla, não substituir uma coisa por outra, mas se abrir a outro tipo de vibração, se permitir, né, outros tipos de sentimentos, outro tipo de emoções. hum, Então, e aí a gente vai percebendo um ciclo, porque quando a gente fala aqui nessa transpessoalidade, a gente está falando de um caminho
que é de integração entre as experiências do Uhum. corpo, das emoções, da mente e da alma, né? Enfim, esse papo, né, Silvia? Olha, que voou Ih, a gente feito, vai né? ficar até. A gente quase não gosta, né? É, Nós vamos, né? é, O Insta vai cortar a gente já já, mas vai nós, por cortar. nós, Temos 5 minutos. É, por nós iríamos, né? com muito prazer, porque é realmente um papo, assim, muito prazeroso, né? Mas Uhum. basicamente é isso, né, Silvia? Eu acho que em termos da mensagem principal é essa, que a gente pode se permitir perceber que assim, uma coisa de cada vez e estou fazendo a minha parte. E o estou fazendo a minha parte não é só no momento da crise, é em tudo na vida, sabe? Às vezes a gente fica inseguro, será que eu devo fazer isso ou fazer aquilo? Será que, né? Não, gente, vamos entender assim, dentro do que eu posso enxergar, o que é o melhor e pronto, e é isso e acabou. Não preciso ficar olhando para trás, né? Então acho que é por aí. Deixa eu só ver, tem um comentário aqui, Silvia. Deixa eu ver. Acho que é sua filha. Apesar da tecnologia nos auxiliar, acredito que após esse distanciamento, as pessoas. Cadê que eu peguei? Irão dar. Né? Apesar da tecnologia nos auxiliar, acredito que após esse distanciamento, as pessoas irão dar. Acho que ela quis dizer ah, que com esse distanciamento a gente também pode encontrar novos caminhos para auxiliar, né? Uhum. Ah, as pessoas. Acho que foi isso que ela quis dizer, né? Bom, é por aí, a gente está ficando com o nosso tempo curtinho. Você falou do seu projeto, Silvia? Você conta um pouquinho do seu projeto, rapidamente, assim, um Do minutinho? meu curso? É. Então, eu tenho um curso que eu montei chamado Harmonize-se e Viva Bem. Eu ensino algumas técnicas, né, nessa área mais holística, como cristais, aromaterapia, e outras, né? E são 6 módulos. E esse curso eu disponibilizei agora para um grupo de pessoas de forma gratuita, nesse momento que a gente está vivendo aí um momento tão difícil, para que as pessoas realmente tivessem acesso. E a gente acabou fazendo um grupo aí de 40 e poucas pessoas, sabe? Que E aí eu legal. estou organizando tudo isso dentro do que eu aprendi até muito com você na mentoria, né? Que você me ajuda muito. E estou construindo todo dia, eu já tinha um alicerce, uma estrutura pronta e estou aí trazendo muitas novidades. E eu pensei, olha, eu acho que agora é a hora de eu lançar esse trabalho e começar a ajudar quem realmente está conectado exatamente no que a gente está falando, para ampliar toda essa cabeça e ir para um padrão melhor. E eu sinto que as pessoas estão super envolvidas. E também poderem ajudar outras pessoas, né? Claro, é um curso básico, nada para leigo principalmente, ou para quem tem, assim, pelo menos uma simpatia, né, pela história. E tá indo super bem, eu estou muito feliz. Na verdade, hoje é o terceiro dia, né? Uhum. E, aliás, perdão, segundo dia, terceiro dia amanhã. E eu dividi algumas atividades para a gente fazer junto, sabe? Tá uma delícia, assim, tá super gostoso. E estamos Que aí ótimo. começando essa história, né? Eu Maravilha. falo que é uma doação, sabe? Uma doação responsável, mas ela é uma doação, sem dúvida, Que né? bom, que lindo. Ótima iniciativa. Eu vou deixar aqui também um convite meu. Eu tenho uma Uhum, lista no WhatsApp, né? uhum, E para entrar nessa minha lista, pode me mandar um direct aqui no próprio Instagram. Só escrever lista sim, que aí eu já sei que você tem interesse em receber mensagens gratuitas de autoconhecimento, tá? uhum. Então, escreve lá, lista sim, meu direct, e eu vou te adicionar nessa minha lista, né? E também deixar aqui os nossos YouTube, né, Silvia? O É, meu que eu estou YouTube começando é lá, né, a isso. divulgar mais, né? O meu é bit.ly/Adriano Vídeos. E o seu? O meu é Silvia Ligabui, é só Tá, só isso. procurar. Silvia Ligabui, né? O meu também E acha até, fácil lá. Adriano, eu queria falar também, eu tenho também uma lista no Instagram, que é o Reviver Feminino, que é uma lista para No mulheres, WhatsApp. né? É, no WhatsApp. Aí, quem quiser também, fique à vontade. Aí a gente vai estar falando sobre autoconhecimento também, mas né, focando mais para esse nosso lado feminino, a Uhum. espiritualidade e o sagrado feminino, que eu trago aí vários temas. Tá bom? Maravilha. Silvia, um grande prazer. Na quinta-feira próxima, eu estou agendando também com um amigo meu, que é Uhum. o Neto Paiva. Não sei se ele está usando mais esse nome, ele acho que está usando agora Ataíde, que é o primeiro nome dele,
né? Uhum. Um amigo querido que a gente vai falar um pouquinho também sobre a questão da saúde integral, né? Uhum. E também a gente vai fazer nesse horário, na quinta-feira, 20h20, tá? Ó, Então já deixo o convite também, né? E, gente, deu contagem regressiva aqui, 26, 25, 24, muito 23. obrigada, gratidão por esse momento, que foi mais uma vez um grande prazer, Adriano. Obrigada, viu, pelo convite, adorei. Tá bom? Também, gente, Tchau, obrigado pela tchau, pessoal. presença. Tchauzinho. Beijo. Tchau. Beijo.